Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Muita coisa pra gente comentar hoje, muita coisa boa e muita coisa triste também. Nós ainda estamos aí, não é, nesse período de adeus à modelo Caroline Bittencourt. Já uma cobertura completa aqui no nosso programa, inclusive com os nossos repórteres, o Bruno Tálamo e a Cíntia Lima também. E a gente vai passando todas as últimas informações para vocês, porque depois do adeus tem todo um desdobramento, não é? Por exemplo, o marido, agora viúvo da Caroline Bittencourt, já está tendo que prestar depoimento, porque começam as investigações, isso que é praxe em casos de morte, como a dela, não é? Que pode ser acidente, pode não ser acidente, mas a polícia não está trabalhando ainda com a possibilidade de não ter sido um acidente. Essa é a linha de investigação realmente, de acidente, de temporal, de vendaval, de uma coisa que acabou se transformando numa grande fatalidade, numa grande tragédia. Mas a família ainda vai ter que enfrentar todo esse período, que é um período burocrático, mas é um período muito importante para que se feche realmente uma história tão triste quanto essa. Então, muitas coisas ainda estão para acontecer. Hoje teve já a cerimônia de adeus, daqui a pouquinho a Cíntia Lima vai estar dando aí todos os detalhes para vocês. O nosso repórter, o Bruno Tálamo, ele está lá onde tudo aconteceu e vai também dar mais detalhes e saber do pessoal lá embaixo, lá no litoral norte, como é que seguem aí, né, a situação, os detalhes, como é que seguem as investigações, na verdade. Então, tudo isso você vê completo hoje aqui no nosso programa. O que a gente pode sentir é uma grande tristeza no ar, porque você não precisa conhecer a pessoa para ficar triste com uma tragédia como essa, né? Então, não é uma coisa do meio da moda, não é uma coisa de nós que somos comunicadores dos veículos de televisão, da revista, de jornal, não é, e que já tínhamos, né, contato com a Caroline Bittencourt, é do público em geral, porque você vê uma pessoa também nós vamos falar aqui para vocês, tá? Mas o Jornal Extra, que deu um banho de cobertura, vem com essa página incrível aqui, Agonia e Morte no Mar, e com esse depoimento tristíssimo do pai, né? Pulei na água e tirei o corpo da minha filha. O corpo da modelo Caroline Bittencourt foi achado cerca de 24 horas após ela desaparecer durante a tempestade. Aqui está o pai, tem uma legenda na foto dele que diz o seguinte: pai da modelo Orley estava com os bombeiros quando o corpo foi encontrado. Para vocês, isso dá uma verdadeira dimensão aí dessa dor, né, que acompanha uma tragédia como essa. Também do Jornal Extra, mais uma página inteira com essa foto muito linda. Modelo morre, modelo morre após cair de embarcação, e ela com a foto de um dos cachorrinhos que ela tanto amava, que podem ter sido, né, indiretamente os causadores da tragédia. Corpo de Caroline Bittencourt, de 37 anos, foi localizado na tarde de ontem no litoral. São várias fotos, inclusive, de onde tudo aconteceu. E aqui é a foto do casamento, lá em Alagoas, em São Miguel dos Milagres. Lembrando um detalhe, né, que realmente a vida é um sopro, porque o casamento foi em janeiro,
janeiro, eles tinham marcado o lua de mel para julho agora, eles não viajaram em lua de mel. Eles estavam em lua de mel nesse período todo, claro, mas tinha uma viagem marcada para julho e que infelizmente não vai acontecer. Aquela velha frase, né, do John Lennon, que Deus ri enquanto a gente faz planos, mas é verdade, nosso destino a gente não tem aí o menor controle. O jornal agora também dedicou uma grande manchete: modelo Carol Bittencourt é encontrada morta no mar. Aqui a gente tem outro grande jornal, o Estado de São Paulo, também dedicando página para ela. Corpo de modelo é encontrado após chuva, temporal atingiu o litoral norte paulista. Outra mulher morreu em São Vicente, é verdade, aquela senhorinha que também comoveu aí todo mundo. E aqui tem outro, é do jornal O Globo, também dando a morte da Caroline como destaque. Modelo é encontrada morta após cair de barco em São Paulo. A embarcação em que Caroline Bittencourt, de 37 anos, passeava com o marido, foi atingida por ventania no litoral norte do estado. E que ventania, né, gente? Aquilo já era um vendaval realmente. E aqui diz, olha, a Caroline teria caído no mar ao tentar segurar cadelas de estimação, que são essas cachorrinhas aí, né? E assim, ninguém fala pra gente se as cachorrinhas estão vivas em casa, se realmente elas também desapareceram, e aí confirmaria toda essa história. Uma informação até relativamente simples, mas a família não quer mais dar entrevista nenhuma. A Isabelle, a filha da Caroline, pediu para todo mundo privacidade, respeitar a privacidade da família. Na missa de 7º dia que vai acontecer, eles vão se aproximar mais da imprensa, talvez consigam até conversar um pouco mais e por aí afora, viu? Vamos agora para as novas informações com o nosso repórter, o Bruno Tálamo. Ele está lá no litoral norte, onde essa tragédia com a Caroline Bittencourt aconteceu. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Mais uma tragédia nesse ano de 2019, né, Sônia Abrão? Sim. A modelo Caroline Bittencourt foi vítima de um acidente de lancha enquanto ela passeava com seu esposo pelas praias aqui do litoral norte de São Paulo. O esposo dela, o Jorge Sestini, eles que estavam casados somente há 3 meses e aproveitaram, né, quiseram aproveitar o final de semana de sol, de bom clima, para poder fazer esse passeio. No entanto, uma mudança brusca, uma mudança repentina brusca acabou aí provocando esse acidente. A embarcação que a Caroline Bittencourt estava acabou virando e ela acabou caindo no mar. O esposo dela tentou socorrê-la, também se atirou na água, mas infelizmente ele não conseguiu salvá-la, e a partir daí se iniciou uma grande mobilização aqui na região. Os homens do Corpo de Bombeiros, pescadores e também marinheiros de toda a região, na tentativa de encontrá-la com vida. Ainda que as probabilidades fossem muito pequenas, existia sim a esperança, a expectativa que a Caroline Bittencourt fosse salva, mas isso não aconteceu. Durante a tarde de ontem veio a notícia que nenhum de nós gostaria, né, de passar aos nossos telespectadores. O corpo dela foi encontrado exatamente na praia onde nós estamos agora, Sônia, que é a Praia das Cigarras, aqui em São Sebastião. Resgatou o corpo da Caroline do mar foi o próprio pai dela. Bom, Sônia Abrão, a devastação foi tão grande provocada pela tempestade, pelo vendaval que acometeu aqui boa parte do litoral norte de São Paulo, que muitos problemas foram registrados, muitas ocorrências, muitas embarcações que se perderam. A gente está com um probleminha de áudio, a gente vai tentar restabelecer, mas assim, quando se fala uma ventania, parece que é só uma ventania, mas o que aconteceu lá realmente vendaval, né? Ventos de 100 km, 100 a 130 km por hora, para vocês terem uma ideia. Teve especialista que arriscou 150 km por hora, mas oficialmente ficou essa faixa, entre 100 a 130 km por hora, tanto que houve embarcações que viraram realmente, não provocaram vítimas fatais, mas passaram por esse tipo de coisa. Olha aí, um barco jogado contra o outro, a força das águas foi muito grande em função do vento, e poucos momentos antes estava dessa maneira, como a própria Caroline postou: céu azul e mar
calmo, né? Então tá aí, olha, e essas imagens dela também estão sendo muito acessadas, muito vistas, porque é a força da juventude, da beleza, da vida, né? Em pleno andamento. Ela não tinha nenhum problema de saúde, ela estava ótima, ela estava saudável, sempre se cuidou bastante, ela estava plena para continuar por aqui muitos e muitos e muitos anos de vida e talvez tão bonita como ela sempre foi. Mas, né, tem os desígnios de Deus que a gente não sabe, são mistérios insondáveis e não cabe nem ficar discutindo aqui agora. Essas imagens são de uma entrevista que eu fiz com a Caroline. Isso foi quando ela foi expulsa do Palácio de Chantilly, lá na França, no casamento do Ronaldo Fenômeno com a Dani Ciccarelli, que a Daniela aprontou todo aquele escândalo, aquele barraco lá em pleno castelo. E aí a gente foi falar com ela, essas imagens são do programa Sônia e Você, que eu comandava lá na Record TV, não é? E ela estava bastante chateada com tudo o que aconteceu, mas ela ainda falava, como é que eu vou ser inimiga de alguém que eu nem conheço? Porque ela foi, na época, acompanhando o namorado dela, o Álvaro Carneiro, e as coisas acabaram degringolando da maneira que degringolaram. Foi uma das vezes que eu a entrevistei e a gente já conhecia a Caroline e sempre uma pessoa, né? Apesar de linda, maravilhosa, todo mundo, né? Sempre estendendo o tapete vermelho para ela estava sempre humilde, sempre normal, sempre tratando todo mundo, gente como a gente, e essas coisas têm que ser valorizadas, ainda mais nesse mundo onde a aparência é o fundamental, porque elas vivem da imagem, não é? Aquela coisa de que precisa sempre ser linda, precisa estar em forma, precisa estar bela. O que acontece? As próprios modelos, grande parte às vezes, se coloca sozinho nos pedestais, né? Já se sentem, ó, acima da plebe guinara. Ela não tinha esse tipo de coisa, viu? Nada. A vaidade dela era a vaidade de se cuidar, não era a vaidade de que eu sou melhor que qualquer outra pessoa. Esse tipo de coisa ela não tinha, por isso que ela era muito querida também, né? Estamos aqui com os nossos colunistas, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha e também o Felipe Campos, que a gente vai trocar uma ideia com vocês, enquanto a gente também restabelece o nosso áudio com o Bruno Tálamo, que está lá no litoral norte. Aliás, ele está na Praia das Cigarras, lá em São Sebastião, onde tudo aconteceu. O Thiago, ele conhece tudo naquela região, sempre passa os finais de semana lá e pode falar dessa praia, né, Thiago? Uma praia linda, calma, calma, bem próximo ao centro de São Sebastião, porque São Sebastião, para quem não conhece, ela tem mais de 100 quilômetros de extensão de costa. Ela começa em Bertioga e ela vai terminar, vai fazer divisa com Caraguatatuba, que é justamente Caraguatatuba, numa das últimas praias de Caraguatatuba, aonde foi encontrado a lancha, que é na praia de Massaguaçu, que é uma praia de tombo. Quem conhece Massaguaçu ali vê que é uma praia de curto pedaço de areia, mas é uma praia de tombo. Agora, para as pessoas mensurarem também a velocidade, eu estava fazendo uma análise aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente só pode andar 90 km por hora. A maior velocidade que a gente pode andar dentro de São Paulo, 90 km por hora, justamente nas marginais. Se você for para uma rodovia, a rodovia que você mais pode andar, 120 km por hora. Os ventos atingiram acima dos 100 até os 130, arriscando 150. Exatamente. Imagina a força desse vento, a tensão que esse pessoal sofreu, porque você está no mar, quando você está com o carro... Ó, o Bruno está lá. Olha lá, pronto. Bruno Tálamo, diga, é com você. Pois não, Sônia Abrão. Falando justamente das rajadas de vento que foram fortíssimas neste final de semana em boa parte do litoral norte, inclusive conversando com populares aqui da região, Sônia Abrão, chegaram a me dizer que nunca foi registrado um vendaval de tamanha intensidade e já se passaram quase 2 dias após o acidente, infelizmente, com a modelo Caroline Bittencourt, mas nós temos aqui na areia da Praia das Cigarras, onde o corpo dela foi encontrado, muitos sinais da destruição que esse vendaval causou. Nós vemos ali muitos galhos de árvores que acabaram tombando. A própria fiação dos postes aqui da praia também cederam.
Meu Deus, hein? Olha, gente. Fortíssimos, e o pessoal da Capitania de Portos aqui de São Sebastião teve muito trabalho. Não foi só o caso da Caroline Bittencourt. Infelizmente, nós tivemos registradas outras mortes, muitas embarcações também, Sônia Abrão, se perderam mar adentro, tiveram que ser resgatadas posteriormente. Outras embarcações também foram arrastadas aqui para a areia da praia. Então, com certeza, foi um vendaval, de acordo com populares, nunca antes visto aqui na região, que provocou aí estragos devastadores, Sônia. E o mar sempre foi uma paixão da Caroline Bittencourt, né? Isso todo mundo sempre soube, então qualquer folga, qualquer momento, qualquer feriadinho, já servia para ir direto para a praia. E o litoral norte, ele é simplesmente lindo, né, Vlad? Muito bonito. E que situação, né? Porque a Caroline é uma jovem bonita, com uma carreira promissora, tinha acabado de se casar recentemente, nem conseguiu ir para a lua de mel, que eles adiaram agora para o meio do ano. Mas assim, eu acho que o que fica para os familiares, porque eu reparei nas redes sociais que todo mundo tem fotos ao lado da Caroline. Sim, então verdade. Você sabe, e a gente conversando com outros colegas também, com amigos, de quão solícita ela era, quão simples, uma pessoa engajada nas causas sociais, amante dos animais. Sim. E todo mundo, eu acho que fica esse legado, né, de tudo que ela deixou aí. Mas a gente tem que chamar a atenção que a Polícia Civil e a Marinha abriram um inquérito e ele foi registrado como causa suspeita. Morte com causa suspeita. Então, ela foi arremessada, ela caiu, existiam cachorros. O que aconteceu? Então, isso agora, a gente está aguardando aí todo esse processo de luto da família, mas o primeiro DP lá em São Sebastião já está investigando o caso e foi registrado como morte suspeita. Nossa, muito louco isso. Ontem, daqui a pouco o Felipe Campos vai falar a esse respeito, porque ele estava falando na possibilidade de se levantar morte suspeita. São as informações que estão, né, por aí hoje. Daqui a pouquinho você fala por que você achava que a coisa iria para esse lado aí. Mas, Bruno Tálamo, a gente sabe que já tem pessoas prestando depoimento, que é o caso do marido, daqui a pouco a gente fala com mais detalhes também. Você está aí onde o corpo da Caroline foi encontrado e a gente sabe que foi o pai dela que pulou no mar porque ele estava com uma equipe de resgate, ele queria acompanhar a operação de encontrar a filha, né, de se resgatar a filha, viva ou morta, mas é claro que apesar de ter poucas possibilidades àquela altura da história, tarde de ontem, as possibilidades iam cada vez ficando menores, mínimas na verdade, mas a chama da esperança nunca apaga, ainda mais quando é um filho, né? Uma filha nesse caso. Então ele achava que poderia achá-la machucada, né, com problemas, precisando de muito atendimento, mas viva. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Logo que miraram no corpo, né, já se sabia que ali a pessoa estava morta realmente. E como é que está essa situação agora? Ele vai precisar prestar depoimento aí, porque hoje ele estava em São Paulo, dando adeus a Caroline Bittencourt. Ele volta para aí, você sabe, ele pode prestar depoimento aqui, porque dor de pai, né, nessa hora é muito complicada. E a gente sabe que tem barco que foi encontrado também ontem encontraram o barco, encontraram o corpo da Caroline e que tem perícia nessa história. Como é que está a situação aí embaixo? Inclusive, como acabaram de dizer aí no estúdio, foram abertos 2 inquéritos, um pela Marinha. Qual vai ser a responsabilidade da Marinha nesse inquérito, Sônia Abrão? A Marinha será responsável por identificar quais foram as causas do acidente. Já o primeiro distrito policial aqui de São Sebastião vai ficar a cargo de toda a investigação, levantar e abrir um leque, né, do que de fato pode ter acontecido. E sim, Sônia Abrão, todas as pessoas envolvidas de certa forma, direta ou indiretamente, neste acidente serão ouvidas. Eu conversei com o comandante Goulart da Marinha, da Capitania de Portos aqui de São Sebastião, e ele disse que o esposo da Caroline Bittencourt, o Jorge Sestini, ele será ouvido, inclusive o marinheiro que o resgatou, porque nós sabemos que ele também se atirou da embarcação, se atirou da lancha na tentativa de salvar a esposa, mas ele sim conseguiu ser encontrado com vida justamente por um marinheiro. As primeiras informações davam conta de que ele havia sido encontrado por um pescador aqui da região, mas o comandante Goulart fez questão de ratificar essa informação pra gente, que quem na verdade o encontrou
foi um marinheiro que navegava pelas águas aqui da Praia das Cigarras. Então todas essas pessoas serão ouvidas. Claro que nesse momento se respeita o luto do esposo, que está acompanhando, né, o último adeus, o velório da Caroline Bittencourt. Como eu disse, eles que estavam casados somente há 3 meses, mas posteriormente todos serão ouvidos aqui no 1º Distrito Policial de São Sebastião. Até o próprio pai da Caroline Bittencourt, Sônia Abrão, ele vai dar alguns detalhes, vai dar o depoimento dele. Ele que encontrou, fez questão, né, de auxiliar, de participar das buscas e acabou resgatando o corpo da própria filha em alto mar, Sônia. Certo. O Bruno Thalmann, inclusive, fez uma reportagem em relação à perícia. Vai ter perícia no barco, ele vai mostrar tudo para vocês. E como ele está falando em esclarecimento de dúvidas, né, a história dos cachorrinhos, se confirma ou não, também em relação ao marido, existem 2 correntes, 2 versões, porque o marinheiro disse que encontrou nas águas, viu uma mão acenando, ouviu gritos, e aí ele foi e socorreu o Sestini, que tinha visto que a Caroline tinha acabado de afundar nas águas e desaparecido. Ela afundou e não voltou, o que indica que uma correnteza pode tê-la levado realmente. Mas tem uma segunda versão nessa história, que ele teria conseguido nadar 3 quilômetros do local da tragédia até a praia, e lá é que ele teria sido socorrido. Também é uma outra versão. Então tudo isso precisa de esclarecimento, né, Bruno? Mas vamos ver sua reportagem? Vamos lá. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. O Brasil está chocado com mais uma tragédia neste ano de 2019. A modelo Caroline Bittencourt foi vítima de um acidente durante um passeio de lancha que ela realizava na companhia de seu esposo em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Após um vendaval, a embarcação que ela estava acabou virando. O esposo dela tentou se atirar ao mar para socorrê-la, para salvá-la, mas infelizmente ele não conseguiu. E a partir daí houve uma grande mobilização, não só dos homens do Corpo de Bombeiros, mas também de pescadores aqui da região, todos mobilizados para encontrar o corpo da Caroline Bittencourt, até que durante a tarde da última segunda-feira veio a notícia que nenhum de nós gostaria, né, de passar. O corpo dela foi encontrado aqui no mar de São Sebastião. Fabiano Neves, nosso cinegrafista, mostra pra gente o mar onde o corpo da Caroline Bittencourt foi encontrado. É um local tranquilo, calmo, de pouca movimentação, poucos banhistas vêm até este local e o corpo dela foi encontrado, curiosamente, e resgatado do mar pelo próprio pai da modelo Caroline Bittencourt. A lancha em que Caroline Bittencourt estava na companhia de seu marido foi trazida para esta marina e permanece atracada aqui no local. A embarcação passará por uma perícia na tarde desta terça-feira e, de acordo com as primeiras informações da Marinha, a lancha não apresentava irregularidades administrativas e a principal linha de investigação até o momento é que o acidente tenha sido provocado pelo mau tempo. Um inquérito policial foi aberto no 1º Distrito Policial aqui de São Sebastião. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado o comandante Goulart, ele que é o delegado aqui da Capitania dos Portos de São Sebastião. Delegado, primeiramente, boa tarde, obrigado por receber aqui a reportagem do A Tarde é Sua. O que falta para a Marinha concluir a investigação desse inquérito? Boa tarde a todos que nos assistem, agradeço a oportunidade também. Foi instaurado um inquérito administrativo para apurar as causas determinantes do acidente. Nossa equipe de peritos da Marinha já realizou uma perícia na embarcação agora pelo período da manhã e vamos aguardar aí as próximas diligências e a apuração dos fatos. Todas as pessoas que se envolveram direta e indiretamente no acidente terão que ser ouvidas, com o objetivo da gente apurar as causas aí, as circunstâncias que ocorreram o acidente. De acordo com informações, nessa primeira vistoria, nessa primeira perícia que vocês realizaram na embarcação, não havia qualquer tipo de irregularidade administrativa? A embarcação é inscrita, né? O relatório da perícia ainda vai sair, então é muito cedo aqui para a gente ficar levantando qualquer hipótese. O que difere a investigação aqui da Marinha para a investigação do 1º Distrito Policial de São Sebastião, onde um caso também está sendo investigado? Como eu falei, né, a gente vai apurar as causas determinantes do acidente, é feito um relatório encaminhado para o Tribunal Marítimo e também esses dados é feito o levantamento estatístico para servir depois de orientação. As nossas equipes de inspeção naval, quando elas estão
no mar, realizando a fiscalização, além de, obviamente, realizar a fiscalização, a gente bate muito na questão também da orientação e da divulgação das normas e dicas de prevenção. De acordo com populares aqui, comandante, houve uma ventania de mais de 100 km por hora, algo poucas vezes visto aqui na região. Procede essa informação que foi um vendaval tão fulminante dessa maneira, comandante? Sim, foi muito forte realmente o vento aqui, muita chuva, o tempo virou rapidamente. Dentro desse contexto, a gente orienta as pessoas que antes de se fazerem ao mar, procurem olhar no site do Centro de Hidrografia da Marinha e na Diretoria Diretoria Geral de Navegação, que lá tem os avisos de mau tempo disponíveis, é um serviço público. Além disso, tem um aplicativo também chamado Boletim ao Mar. Na palma da mão ali, no celular, você consegue ver esses avisos de mau tempo, virada de tempo e se prevenir, se preparar e evitar se fazer ao mar quando esse tipo de aviso estiver em vigor. Mas caso você já esteja no mar, foi pego desprevenido, procurar abrigo o mais rápido possível. Havia colete salva-vida na embarcação? As pessoas foram encontradas sem colete, foram tanto o homem quanto a mulher. A investigação vai nos indicar isso. A gente ainda é muito cedo para levantar. A Marinha também pretende ouvir o esposo da Caroline, o Jorge Sestini, e também a pessoa que o resgatou do mar? Sim, com certeza. Quem seria essa pessoa, comandante? Porque algumas informações dão conta que seria um pescador, outras pessoas, outros veículos de comunicação divulgaram que foi um bombeiro. Quem de fato resgatou o Jorge, o esposo da Caroline do mar? Foi um marinheiro de uma embarcação que estava passando e viu a pessoa pedindo ajuda. Inclusive, ele deu entrevista recentemente aí nos órgãos de mídia, e ele com certeza será ouvido também. Essas imagens impressionam bastante. Importante saber que existe, né, na palma da mão, é só pegar um celular, acessar, mas muita gente não sabe disso, um serviço que te diz se você pode ou não se lançar ao mar, se tem alguma ameaça de tempestade, de alguma tormenta a caminho. Embora todo mundo é unânime em dizer foi de repente, mas o Thiago está dizendo que já se sabe também que se acessasse haveria informação de que tinha uma tempestade a caminho. Eu conversei com algumas pessoas lá de São Sebastião que tem barco e elas através dessas, eu falei assim, poxa, mas não tem uma forma, né? Porque, gente, senão você, né, você vai um final de semana de lazer, pode ser um final de semana de tormento para você e para tua família. E eles falaram, Thiago, tinha algo apontando. A gente, evidentemente, não sabe se eles prestaram atenção, se sabiam, porque era um domingo lindo. Era um domingo maravilhoso. Dar uma volta, mas de mar calmo, de tudo certo, sol maravilhoso. Não tinha nada que pudesse contra. Até porque, pelas imagens do Bruno, a gente pode ter um pouco da dimensão do que é justamente essa parte de São Sebastião, do que é a Praia das Cigarras, que é mar calmo, é tranquilo, você vê quase que não tem onda. Sim. Né? É aquela praia que você pode usar o stand-up paddle e tá tudo certo, que você não vai ser atrapalhado. Então, assim, infelizmente, eu acho que eles contaram com um azar. Foi um azar muito grande nesse domingo. Bom, antes do Felipe, deixa eu chamar a nossa repórter Cíntia Lima, que cobriu o último adeus à Caroline Bittencourt aqui em São Paulo, na região de Embu das Artes, se eu não me engano. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente estou em frente ao Memorial Parque Paulista, aqui na região de Embu das Artes, como você disse. Por volta das 8 horas da manhã, o corpo da modelo Caroline Bittencourt chegou ao local. Como já havia sido divulgado, né, Sônia? A família pediu privacidade, a imprensa ficou aqui do lado de fora. Fomos abastecidos aos poucos pela assessoria aqui do cemitério. Cerca de 50 pessoas compareceram a esse último adeus. Nós vimos aqui chegada e saída dos pais, do marido do Jorge Sestini, da filha Isabelle também, cada um em um carro, fora amigos muito íntimos. A gente sabe que a partir do momento que o corpo da modelo foi encontrado ontem no litoral norte de São Paulo, seu corpo foi levado ao IML de Caraguatatuba,
Hoje pela manhã chegou a São Paulo e 8 da manhã teve início o velório. Por volta das 11h30, 15 para meio-dia, teve início a cerimônia de cremação, da despedida. Um pouco antes também, a pedido da família, houve uma oração, a família católica, houve uma oração. Por volta do meio-dia e 30, 15 para 1 da tarde, a gente começou a perceber a saída desses amigos e familiares. A gente sabe a tristeza diante dessa tragédia, nosso programa colocando cada detalhe, o Bruno Tálamo ao vivo, os nossos colunistas também, e o que a gente também pode reforçar como informação, embora a gente saiba desse vendaval, desses ventos terríveis que chegaram a atingir mais de 100 km por hora, esse primeiro depoimento dado pelo marido, né, Sônia, todos serão ouvidos, a reportagem foi bem esclarecedora também, é que pelo menos nesse primeiro depoimento do Jorge, levanta a interrogação do que você havia dito no início do programa em relação aos cachorrinhos. Num primeiro depoimento, pelo menos, o Jorge, ele não cita os cachorrinhos. Você disse que seria até uma informação simples da gente obter. Claro. Se ela teria pulado atrás deles, ou caído em virtude do vendaval. Ele não cita nesse primeiro depoimento, mas também a gente leva em consideração uma série de fatores, inclusive o estado de choque, com certeza. Ele ainda sente e isso permanece. Com certeza, mas é um detalhe, né, que faz que a gente acaba buscando dentro de uma tragédia tão grande, a sua entrevista com ela, quer dizer, são momentos de uma mulher tão bonita, tão jovem, tinha acabado de se casar e que não descartava a possibilidade de ser mãe de novo. Então, realmente, esse ano está complicado, esse ano está difícil e a gente mostra no A Tarde é Sua, infelizmente, mais um adeus precoce e inesperado. Certo, eu estava vendo umas imagens, Cíntia, me parece que era você com ela e a Isabelle ainda pequena, é isso mesmo? Não entendi, Sônia, desculpa. Tem umas imagens no ar que me parece que é você entrevistando a Caroline e a Isabelle, a filha dela, né, filha única, que hoje está com 17 anos. Olha aí a Isabelle, gente. Ela devia ter uns 5 aí. Você lembra desse dia, Cíntia? Lembro, Sônia, sabe? Quando você comentou no início do programa, da entrevista que você fez com a Caroline, sim, e depois você reforçou o quanto aquela beleza exuberante, né? Uma mulher bonita, sorridente, de olhos claros e extremamente simples. Foi a mesma impressão que eu tive. E eu tive a oportunidade de encontrar a Caroline nessa oportunidade e em outras também. Em eventos de moda, em lojas. Sempre sorridente, sempre carinhosa, sempre muito simples. E a gente sabe no nosso meio, embora muitos sejam assim, o que é ótimo, porque no final de contas somos todos iguais, cada um na sua profissão, a gente sabe que alguns andam fora da curva e isso infelizmente é lamentável. A essência do ser humano é essa, da simplicidade, da cordialidade, de atender todo mundo bem, de ter um sorriso no rosto. E a Caroline, com certeza, era uma dessas pessoas. E sabe, Sônia, essa história também me fez lembrar muito da morte da modelo Fernanda Vogel, que o nosso programa também cobriu, que eu também estive lá no local. Eu lembro. Foi terrível também, eu lembro de um episódio que aconteceu, que nunca foi ao ar, a nossa equipe tentando reconstituir todo aquele acidente em alto mar. A nossa equipe, num fim de tarde lá em São Sebastião, a gente tentou entrar no mar na companhia de 6 bombeiros. Não tinha muito vento forte não, mas uma hora o mar ali ficou revolto, a nossa embarcação virou, a gente nem estava gravando. E me lembrou muito, assim, ontem eu lembrando e vendo o que aconteceu com a Caroline, o terror que eles devem ter passado em alto mar. Porque a gente ali, pertinho da areia, com bombeiros, num vento bobo, a nossa embarcação virou e a gente teve que adiar a gravação. Imagina o que ela e tantos outros passaram diante desses ventos inesperados, fortes e que nos deixam impotentes nesse gigantesco mar, né? É aterrorizante. É verdade, a gente não é nada diante das forças da natureza. Obrigada, viu, Cíntia? Valeu, realmente. A gente estava falando da história do cachorrinho, porque eu fiquei pensando comigo, igual a Cíntia estava falando, né, Cíntia? Você fica pensando aí, a gente está refletindo sobre tudo isso. 2 paixões, se os cãezinhos estivessem vivos, ou eles estariam em casa com a família e já se saberia disso, eles teriam sido levados ao velório, porque existe muito isso, eram 2 amores, 2 paixões da vida dela. Então, eu acredito que os cãezinhos tenham morrido também. Talvez eles tenham, de fato, alguma coisa a ver com essa tragédia, né? Vamos esperar, as investigações é que vão dizer, né, Cíntia? Mas você não tem essa impressão também? É verdade. Sim, com certeza, Sônia.
É a impressão mesmo que a gente tem, porque não é à toa que surge esse tipo de informação. A gente sabe o quanto ela era apegada aos cachorrinhos e vários vídeos postados em rede social. Então não seria de admirar que eles estivessem com ela em alto mar. Não seria de se admirar também quem ama os animais, quem tem cachorrinho, gato, a gente sabe que são considerados como filhos. E diante de uma situação de perigo, nós nos colocamos em perigo também para salvá-los. Então não seria nada assustador ou raro que ela pudesse ter pulado em relação a isso. Não seria, porque a gente sabe que é um amor genuíno. A única coisa é que no depoimento do Jorge, do marido, nesse primeiro depoimento, ele não cita. É um detalhe que poderia agora já estar esclarecendo essa dúvida nossa. Mas com certeza ao longo dos dias, eu acho que a gente vai ter essas respostas, né? Tá certo. Obrigada, viu, Cíntia? Olha, tem uma coisa também que eu ia até falar aqui que eu acabei me esquecendo agora, mas daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês. O Felipe Campos, lembrei, o Marcelo Médici, a gente falando nessa história, a Cíntia falando, eu também faria isso. O Marcelo Médici, ele estava colocando uma coisa no Instagram dele ontem que tem tudo a ver. Ele falou que ele não conhecia a Caroline Bittencourt, mas só de saber dessa versão de que ela teria se jogado para salvar os cães, ele não precisava de coisa mais nenhuma para passar a admirá-la profundamente, porque só quem é um ser humano de primeira qualidade é que tem esse tipo de sentimento a ponto de colocar a própria vida em risco para salvar a dos seres que ama. Então, achei super bonito, muito bem colocado isso da parte do Marcelo de Médici. Diga. Ontem, na verdade, primeiro eu acho que foi uma perda irreparável, principalmente da forma como aconteceu. E eu penso muito nesse pai, que foi o pai que encontrou a filha, né, ajudando. Ele pulou do barco, tirou o corpo da água. Então, assim, foram momentos ali de extrema dor, e eu respeito muito essa família, respeito também a filhinha dela, a Isabelle, enfim, todo mundo. Porém, Sônia, eu acho que assim, diante de tantas coisas, né, a gente sabe que existem fenômenos da natureza, enfim, mas como bem disse o Vlad no começo, ainda essa causa, para a polícia, ainda é uma causa suspeita, né? E isso através do quê? Por exemplo, hoje o Gotino, ele estava falando no Balanço Geral, ele comentou, uma das histórias foi que foi feita uma perícia e um laudo ontem, né, em cima de toda a história, e já há probabilidades de talvez ela não ter se jogado, e sim ela ter sido arremessada. Agora, precisam saber se foi através do vento que isso aconteceu, né? Outra coisa também é que a gente tem que ter a ciência que a partir do momento que você entra numa embarcação, a primeira coisa que você tem que colocar é o colete salva-vidas. Né? Até principalmente quando você percebe, começa a perceber que a história... É só um passeio, uma coisa rápida, tem que estar, né? Tem que pôr, porque você nunca sabe. É igual cinto de segurança em carro, é a mesma coisa. E a natureza, né? Ela vira a qualquer momento que você menos espera, ela vira. E a história dos cachorros ainda também é uma incógnita. Os investigadores, eles respeitam extremamente esse momento que ele esteja passando, o Jorge, tem que respeitar mas mesmo. disse que a partir de amanhã ou na quinta-feira, que ele já esteja mais ou menos de prontidão aí para prestar outros esclarecimentos. Tá, olha, a marido de Caroline Bittencourt, Jorge Sestini, presta depoimento sobre morte da modelo. E a informação do Área VIP é a seguinte: o empresário Jorge Sestini, marido da modelo Caroline Bittencourt, esteve na manhã de hoje na delegacia para prestar depoimento em relação à modelo. Segundo informações, né, que inclusive são também do Balanço Geral São Paulo, Jorge negou a informação de que a modelo pulou no mar para salvar os seus cachorrinhos. Então, ele acabou tocando no assunto. Olha aí, uma nova informação. Jorge alegou que Caroline foi arremessada ao mar por conta dos fortes ventos. Ele conta que pulou no mar na sequência para tentar salvar a mulher, mas não conseguiu chegar perto dela porque veio uma onda muito forte, é o que consta no depoimento dele. Na tentativa de encontrar a esposa, Jorge chegou a nadar por 2 horas, porém acabou ficando sem forças e foi resgatado por um marinheiro. O corpo da modelo, vale dizer, não é, foi velado no cemitério Memorial Parque Paulista, no Embu
das Artes, a 23 quilômetros aqui de São Paulo. Quando o corpo foi trazido do Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, ele veio para Osasco, na verdade, né, para o IML de Osasco, e aí sim ele foi encaminhado para Embu das Artes, né? Quem quer falar? Eu quero alguma dar um coisa? relato Diga. só, porque esse daí nem minha mãe sabe. Porque uns tempos atrás eu fui assistir uma gravação do clipe do MC Livinho. Ele decidiu fazer um clipe em Recife, perto de Porto de Galinhas. Sim. Tudo certo. Um barco, um catamarã e uma lancha disponível. Uma parte da equipe foi na lancha e eu fui pelo catamarã. Eles chegaram até o outro lugar. O nosso quebrou no meio do mar. Deus me livre. A tensão de você estar no meio do nada. E porque é o meio do nada. Do nada. Você meio não, do nada, né? É fundo, não dá para chegar, porque você não consegue chegar a nada. Se gritar, ninguém vai te ouvir. Bate de um lado, bate do outro. O pessoal que estava junto começou a chorar. Tinham muitas mulheres nesse catamarã começando a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu nem lembrei que eu estava com o celular e que tinham outras pessoas que poderiam nos resgatar. Na hora bate o desespero, realmente. Graças a Deus, tudo aconteceu bem. Mas, assim, isso eu estou falando para você de um dia lindo, maravilhoso, sem ondas fortes. Sim, todo cuidado é totalmente pouco, diferente realmente, desse. Então, assim, é uma tensão. Mas daí você pulou no mar? Não, eu não pulei, eu esperei o resgate da lancha, claro, porque pelo tinha outra amor lancha. De Deus, não né? pode. Olha aqui, gente, deixa eu chamar o Bruno Tálamo, direto do litoral norte de São Paulo, direto lá de São Sebastião, que você está? Não, Praia das Cigarras, é Caraguatatuba. Não, né? é São Sebastião. São Sebastião, é perto mais ou menos. Vamos lá, fale, Bruno. Sônia, eu disse agora há pouco que seria realizada, né, uma perícia na embarcação onde aconteceu o acidente. Essa vistoria já foi realizada pela Marinha. 2 peritos da Marinha, acompanhado de 3 militares, fizeram essa vistoria. Foram feitas uma série de fotos, uma análise documental e também toda uma... Foi feita toda uma vistoria para apontar se havia alguma parte solta ou quebrada da lancha. Esse é o papel da Marinha na investigação, apontar as causas do acidente. A imprensa não pôde acompanhar esse trabalho de vistoria da Marinha e todas essas informações que foram colhidas hoje na embarcação que está atracada em uma marina próximo aqui ao local onde nós estamos, elas vão compor o inquérito que foi instaurado pela Marinha. Olha, e o comandante Goulart, Sônia Abrão, que é o delegado responsável aqui pelas águas de todo o litoral norte, ele passou para a gente um panfleto informativo e uma dessas informações, logo as primeiras informações de segurança que são contidas nesses panfletos, é justamente o uso obrigatório do colete salva-vidas, mesmo em dias de muito sol, mesmo em dias de bom clima. A gente sabe que muitas pessoas não costumam, né, colocar o colete salva-vida quando está sol, quando estão em cima do barco, porque não há algum tipo de risco. Ele, na verdade, ele recomenda o uso de colete salva-vidas. Nós sabemos que a Caroline Bittencourt não estava, né, com o colete salva-vidas e se ela estivesse fazendo uso do colete, com certeza ela poderia ter ficado boiando aí por um tempo e poderia ter sido encontrada ou por um marinheiro, ou por um pescador, ou também pelos homens do Corpo de Bombeiros. Então essa dica de segurança muito importante, viu, Sônia? Com certeza, viu? O que a gente sabe também, a gente estava mostrando as imagens aí de onde o barco se encontra, não é? É que a imprensa estava proibida de se aproximar, de fotografar, o barco está todo coberto, porque realmente as coisas continuam em sigilo, na verdade. O Bruno teve aí hoje, né, Bruno? Ele está me ouvindo ainda? Você teve hoje aqui onde está o barco, né? Que é a sede da Capitania dos Portos, é isso? Exatamente, Sônia, chama-se Marina Lemar. Inclusive eu conversei com o proprietário do veículo, pedi autorização para ele para que nós pudéssemos, né, fazer algumas imagens da embarcação, imagens da lancha, mas ele disse que só permitiria que nós entrássemos a Marina imagens após da Marinha. E nós, quando conversamos com o capitão Goulart, ele disse que essa vistoria já havia sido realizada. Então houve aí um desencontro de informações.
está totalmente fechado, né? Não dá pra gente fechar a nossa imagem para mostrar a embarcação onde a Caroline Bittencourt estava na companhia de seu esposo, mas ela permanece atracada, a lancha vai ficar atracada aí até a conclusão das investigações, viu, Sônia? Olha aqui, a gente tem uma informação, eu não sei se você teve acesso, pode confirmar ou não, que a lancha não seria do casal, não seria de propriedade nem do Jorge Sestini e nem da própria Caroline Bittencourt. É isso? De quem era essa lancha, então, meu Deus? Então, essa lancha não pertencia. Não pertencia, então isso está confirmado mesmo, não pertencia a eles. Era uma lancha emprestada, provavelmente, dele é a casa, por algum amigo, né? A propriedade dele é a casa, né? Onde eles casa. costumam Mas passar. é muito comum em marina também, às vezes você ter alguns barcos que às vezes é de própria propriedade do próprio dono e ele aluga, às vezes para final de semana ou então para alguém que queira usar, né? Então, eles alugaram, talvez eles alugaram ou seja realmente de amigos, né? Sônia, tem uma informação, o Bruno conversou lá com o porta-voz da Marinha e falou com relação à polícia. Tem informação, segundo o site G1, do doutor José Vincent Prova, que é o delegado seccional do Litoral Norte, falando o que vai acontecer a partir de agora. Abre aspas. A partir de agora? Hoje vamos instaurar o inquérito para ouvir as partes. A intenção é unir as peças e entender a dinâmica do que aconteceu, de onde ela saiu, como foi a queda e quem estava próximo. Vamos à marina, de onde ela saiu, com o marido e tentamos ainda hoje ouvir... vamos à marina, de onde ele saiu, com o marido, e tentamos ainda hoje ouvir o marinheiro que fez o resgate do marido. Nesse primeiro momento, não vamos ouvir ninguém da família para dar espaço a eles que estão em um momento delicado de luto, disse o delegado. Certo. Então tem toda essa história esperando Mas o laudo. marido também é família, né? Como é que hoje vai querer levá-lo até o barco? Seria isso? Eu não sei o que eles estão querendo fazer nesse momento. Mas eu acho que assim, algumas coisas, como se trata de um gravíssimo acidente, fatal inclusive, algumas coisas às vezes não podem esperar. Sim. E precisam ser resolvidas não o para eles quanto antes. Estarem com essa urgência. Como a perícia da lancha, enfim, tem um andamento aí que infelizmente foge do nosso controle. E como era o marido que estava com ela, então, olha, no momento do velório ainda, sepultamento, ele já tinha que estar prestando depoimento. Agora à tarde talvez seja necessário que ele viaje e vá até o barco. Isso eu acho dificílimo e muito cruel com uma pessoa que é pura ferida aberta emocionalmente, né? Mas se as investigações assim exigem, se pode existir vestígios que sejam apagados pelas horas, vamos dizer assim, aí não tem jeito, infelizmente. Fala, Felipe. Porque infelizmente, nós sabemos, o acidente ele causa inúmeras dúvidas, né? Ninguém, claro, está querendo... nem a própria justiça, mas eles querem entender realmente o que aconteceu. Não, isso que o delegado falou, isso, é a dinâmica, é como é que as coisas aconteceram. E a Marinha é muito interessada nisso também pelo trabalho de prevenção, né? Como o oficial deixou muito claro aí para o Bruno Tala. Não precisa saber, isso se faz muito até com acidentes de avião. Você reconstitui tudo, a caixa preta é fundamental por isso, inclusive para tentar prevenir, para tentar evitar que outras tragédias aconteçam. E a gente sabe, vai ter, infelizmente, vai ter que mexer um pouco na ferida, mas também é uma forma dela descansar, literalmente, e ele também seguir a vida dele em paz, né? Com certeza. Agora, será que só estavam os dois dentro dessa lancha? Ele falou Tinha que um marinheiro, bom. Ele precisa de uma licença. Precisa de uma licença, precisa do arraiz. A embarcação estava tudo... precisa do arraiz. Okay. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção também é que você não é de sua propriedade, né, a lancha ou o barco. E mesmo assim, você pode ir lá e pilotar, de repente não é mais fácil ter um marinheiro. Quantas coisas a serem esclarecidas. Porque se você tem o arraiz, você pode. É igual uma carteira de habilitação. Sim. Mas, por exemplo, se eu tenho um barco e eu vou alugar, eu prefiro que o meu marinheiro... O marinheiro local, geralmente é o marinheiro local, porque ele conhece os bancos de areia.
complicado realmente, viu? Vamos voltar com o Bruno Tálamo, direto lá do litoral norte, da Praia das Cigarras, onde o corpo da Caroline Bittencourt foi encontrado ontem à tarde. Caiu o nosso contato com ele, então daqui a pouquinho ele passa novas informações aqui pra gente, tá certo? Bom, eu acho que... São várias perguntas, né? Até também se é permitido ou não levar animais. Tá. Como o comandante disse, também, né? Existem algumas perguntas e algumas respostas que são de praxe da Marinha, que eles fazem questão de divulgar, aproveitando, né, que todo mundo está cobrindo esse caso, de passar essa informação para o pessoal de casa e até para quem faz uso desse tipo de embarcação, se precisa estar com o colete o tempo todo, se é permitido tirar ou não, se pode levar cachorro, se uma pessoa física que não tem habilitação pode conduzir uma embarcação. A gente não sabe no caso dele se tem ou não tem o arraiz amador. Mas geralmente quando você vai curtir um final de semana, você tem o seu marinheiro, porque aí você quer relaxar, você não quer ter aquela responsabilidade. Geralmente a pessoa quer curtir, fazer um churrasquinho alto mar, ficar à vontade, curtir o final de semana. Curtir a esposa, não é? Né? Com certeza não tinha. Porque senão já tinha aparecido também, né? Já teria dado entrevista, já teria sido interrogado, não tinha. Porque até uma pessoa que pode te ajudar, olha, não, esses ventos são mais ou menos desse jeito. O tempo vai mudar. Entra, fica mais nessa parte. Né? Saber pilotar uma lancha tranquilamente, só não se sabe se havia ou não a autorização, né? O Bruno está a postos novamente, e com quem que a gente vai falar agora? Daqui a pouquinho a gente vai conversar. O que foi? Então vamos colocar um trechinho da entrevista que a gente fez com ela no auge daquela história da briga com a Daniela Sicarelli no casamento da Daniela com o Ronaldo Fenômeno lá na França. E é importante até porque a Daniela Sicarelli, ela vem sofrendo uma série de ataques nas redes sociais. O pessoal foi tirar essa história do fundo do baú para atacar a Dani agora, quando isso é passado para ela. Já é quase passado remoto. Como é que vem fazer esse tipo de coisa, sensacionalista, gente? Que induz a pessoa ao erro, como se a Daniela fosse culpada pelo que ocorreu. Acho que as pessoas deveriam pelo menos respeitar a memória da Caroline Bittencourt enquanto pelo menos pessoa física. Não precisa pensar enquanto famosa, mas respeitar o ser humano. Nem perturbar a Daniela Sicarelli nessa hora, que ela não tem nada a ver com essa história, né? Também para ela é passado, enfim, nada a ver. Tudo a troco de likes. É uma crueldade. Olha, é muito cruel, muito cruel. Então vamos ver o trecho dessa entrevista que eu fiz com ela, justamente quando ela voltou para o Brasil, depois de ter passado por toda aquela humilhação lá em Chantilly. Vamos ver. Bom, gente, estou aqui na agência Mega Models, que é uma das maiores agências de modelos do país e na qual trabalha a Caroline Bittencourt, que vocês todos têm acompanhado a história dela desde o dia do casamento da Daniela Sicarelli com o Ronaldinho, quando pintou aquela história da Caroline acabar sendo expulsa da festa e da recepção do casamento. Bom, quantos dias já faz isso mesmo, Caroline? Boa tarde. Boa tarde, isso aconteceu no dia 14. Nem parei para contar os dias ainda, estou tão tumultuada que ainda nem contei os dias. Mas a partir daquele dia tudo mudou para você, né? Mudou, praticamente virou a minha vida de ponta cabeça. Para o bem ou para o mal? Tem muita coisa negativa nisso, porque as pessoas falam, porque as pessoas só falam assim, do teu cachê que aumentou e essas coisas. Mas assim, eu quero até reforçar que aquele momento foi muito ruim para mim. Eu me senti muito humilhada e muitas mentiras que saíram também estão acarretando assim para o mal. Tanto assim no lado profissional quanto no pessoal, está me atrapalhando bastante. O que no lado pessoal? Você pode falar? No lado pessoal, porque tem muita gente que não me conhece, então não sabe de onde eu vim, como eu sou, como eu cresci, e acaba acreditando nas coisas que estão sendo faladas, que falam que, assim, que ela é uma aproveitadora, que ela tá em busca de dinheiro, em busca de fama, isso é tudo mentira. Assim, eu nunca precisei de dinheiro, eu sempre tive tudo assim, que eu quis. Eu sou de uma família super bacana, assim, nunca faltou nada na minha casa, os pais sempre me deram de tudo. E sempre tive um bom estudo, uma boa família, assim.
E é isso aí, né? Principalmente isso é que estava magoando justamente a Caroline. As pessoas acharem que ela era uma aproveitadora, que ela estava atrás de grana e de aparecer. Não era nada disso. Inclusive, ela frisa. Ela sempre teve tudo o que ela quis. Ela não veio de uma família que enfrentasse dificuldades. Ela não tinha a menor necessidade de sair por aí caçando dotes, como se falava na época, né? Tá aí, gente. Esse é um adeus. Daqui a pouco tem mais informações com o Bruno Tálamo. Daqui a pouco a gente começa também, efetivamente, a nossa roda da fofoca, tá? Dedo depois dos 30 e aí fica osso com osso. Dói mesmo, gente. Mas o bacana é que hoje tem alternativa. Ó, preste atenção nas imagens. Olha que legal. Lá. Fazer atividades físicas, caminhar no parque, levar seu filho na escola ou simplesmente subir ou descer uma escada se tornou um sacrifício para você por conta das dores nas articulações? Com o passar dos anos, vamos perdendo o que conhecemos como cartilagem nas articulações, a famosa junta. Isso parece ser normal, mas não precisa ser. Por isso a Eleve trouxe o Condrolev, um poderoso produto que age diretamente na parte fibrosa da cartilagem. Ele possui baixo peso molecular e alta biodisponibilidade, por isso é melhor absorvido e metabolizado pelo organismo. Condrolev auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem. Peça agora seu kit do Condrolev e não perca essa oportunidade. Ligando agora tem desconto no cartão em 10 vezes sem juros ou no boleto bancário. Você não paga nada agora. Para quem ligar agora no 0800 878 8394, ganha um super presente exclusivo da Eleve. 0800 878 8394. Ligação gratuita. Condrolev, porque sem dor tudo fica mais leve. Verdade, né? E é isso que a gente quer, nada de ficar com dores, tá? Hoje tem promoção especial, dá para pagar no boleto ou ainda no cartão em 10 vezes sem juros. A gente entrega aí na sua casa, em qualquer lugar do país e ainda leva a nossa super bolsinha mágica. Ó, gente, que bacana. Ela colabora bastante aí para minimizar as dores nesse primeiro momento. É uma bolsinha térmica, ela aquece, tá vendo? Então é só ligar e aproveitar, né? É isso mesmo, gente. É só ligar no 0800 878 8394. 0800 878 8394 Condrolev, porque sem dor a vida fica mais leve. Vida é né? movimento, se movimente. Vida é movimento, vamos lá. Obrigada, até já. Favor. Bom, deixa eu falar uma outra coisa aqui, que é bem legal para vocês, não é? Toda mãe gosta de ganhar um presente no nosso dia, não é mesmo? Mas eu tenho um truque, eu sempre dou uma dica do que eu quero ganhar, assim não tem erro. E se você também precisa de uma dica para surpreender a sua mãe, você tem que conhecer a Zinzane, porque lá você encontra roupas lindas com um precinho que cabe aí no seu bolso. São 120 lojas espalhadas por todo o Brasil. Mas se você preferir, também dá para comprar online agora mesmo, sem você sair da sua casa. Basta você acessar zinzane.com.br. Mas atenção, viu? Que tem frete grátis hoje, somente hoje, durante todo o nosso programa aí. Então, olha só. Na Zinzane você fica na moda com preços incríveis. Vá a uma das 120 lojas espalhadas pelo Brasil ou compre agora mesmo pelo site zinzane.com.br. Na Zinzane tudo combina com você. Gostaram da dica? Então acesse agora mesmo, zinzane.com.br, porque durante todo o nosso programa de hoje o frete é grátis. No Dia das Mães, vá de Zinzane, moda que combina com você, tá certo? Bom, vamos direto agora com o Bruno Tálamo. Diga, Bruno, mais informações? Novas informações, Sônia Abrão, você havia me perguntado se eu sabia quem era o proprietário da embarcação que aconteceu o acidente com a Caroline Bittencourt no último domingo. Eu sei sim quem é essa pessoa. A Caroline e o marido dela, o Jorge Sestini, eles não eram os donos da lancha. O dono da embarcação, o apelido dele é Magrão, ele é o senhor Magrão, não sei o nome dele, o nome dele, mas o apelido dele é Magrão. Inclusive eu tenho até um cartão dele aqui, Sônia Abrão, com o telefone e tudo, da Marina, onde a embarcação encontra-se atracada. Eu conversei com ele por telefone na manhã desta terça-feira, pedi a ele autorização para que a gente fizesse as imagens, né, da lancha, porém ele negou. Ele disse que somente após a vistoria da Marinha é que ele permitiria que nós fizéssemos essa imagem. Então, confirmando a informação, a lancha não pertencia a Caroline Bittencourt e também não pertencia ao esposo dela, o Jorge Sestini. O dono da lancha era esse homem, que é o apelido dele, é Magrão, Sônia Abrão. Tá certo, então, obrigada pela informação, Bruno Tálamo, confirmado aquilo que a gente tinha falado aqui. O próprio Bruno conversou com o Magrão, não foi, Bruno? Ele que te disse tudo isso, né? Marina,
pegar informações, e aí me passaram o cartão do Magrão, me disseram para falar com ele, para que eu conseguisse autorização para fazer as imagens que eu queria. E aí eu liguei para ele foi muito solícito. Inclusive, Sônia Abrão, ele disse durante a nossa conversa para o caso. A gente está com um problema de áudio. Antes da gente começar a nossa roda da fofoca, chamar o Alessandro Lobianco lá do Rio de Janeiro, o Thiago Rocha tem uma informação aqui ainda sobre o caso Caroline Bittencourt. Diga. Muita gente nos assistindo de São Sebastião e acabaram de me mandar um print. Eu fui verificar na página oficial dessa empresa se era fato ou se era boato. É fato. Tem uma empresa que faz o transporte de passageiros através de ônibus que se chama Ecobus. E agora, Sônia, quando eu falei sobre a previsão, que existia essa previsão, o próprio post deles, no domingo, 5h19 da manhã, já alertava que sim, ia ter problema no mar. Se depois puder mostrar aqui, você pode Dá ler. para mostrar, gente? Aqui, ó, deixa eu tirar daqui. Cadê? Tá aí. Dá para ler, Thiago? Utilidade pública. Atenção, senhores passageiros. A Marinha do Brasil emitiu alerta ontem, sábado 27/4, e pede cautela aos navegantes antes de irem para o mar. A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia Marinha, emitiu avisos de mau tempo para o litoral. Conforme informou, a passagem de um sistema frontal poderá provocar ventos intensos de até 75 km por hora de noroeste a sudeste, com rajadas entre litoral norte do estado de Santa Catarina, passando pelo Paraná e São Paulo, para chegar também no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. O mau tempo está previsto para ocorrer entre domingo, 28/4 pela manhã, e segunda, 29/4 pela madrugada. E aí tem mais alguns detalhes que as pessoas poderiam consultar no próprio site oficial. Eles já falavam em ventos intensos de até 75 km por hora. Chegaram quase ao dobro disso, então já existia um aviso, já existia um alerta, né? Quer falar, Felipe? Não. Para mim também tem muitas interrogações ainda. Tá, agora é só o tempo que vai dizer, só para fechar esse assunto, né? O UOL traz a notícia, eles tinham entrevistado aí a Carol Bittencourt, ela falou a Matheus Massafera no Camarote K, na UOL, no número 1 no 2019, que esse ano ela terminaria a faculdade de nutrição. E por isso que ela vivia tão em forma, que ela fala, as pessoas pensam que eu malho o dia inteiro, mas eu não malho o dia inteiro, eu malho 1 hora por dia e o resto é cuidado com a alimentação mesmo. Por isso que ela estudava nutrição e ia se formar até o final desse ano. Quer dizer, a vida ficou devendo para ela 2 coisas, não é? A lua de mel em julho e a formatura em nutrição no final do ano. Daqui a pouco o Vladimir Alves fala essa bomba aí que envolve o apresentador Geraldo Luiz. É exclusivo. Mas antes eu vou chamar Rio de Janeiro agora com o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí na bancada. Olha, é uma notícia exclusiva também e que pode ter um desdobramento aí futuro, Sônia. Colegas de profissão ali de estúdio, 3 profissionais, a gente teve até acesso a esse documento, 3 profissionais ali da TV Globo, TV Globo de São Paulo, formalizaram e levaram uma queixa ao compliance da emissora em cima do Rodrigo Bocardi, Sônia. Uau! O Bocardi... mas a gente já sabia que estava indo por esse caminho. Ele deu uma estrelada, né? Ele é muito estrela. Deu uma estrelada. No ar, pelo menos, ele deu uma estrelada boa. No ar, pelo menos o que a gente vê. Por que ele está fazendo isso com ele? Sei lá, vamos ver o que o Alessandro fala. Olha, Sônia, nesse documento, ele foi feito em cima foi feito em segredo, né? De acordo com as cláusulas de confidencialidade ali do compliance da TV Globo. Mas o que esses profissionais, o que essas 3 profissionais dizem, Sônia, nesse comunicado, é que está insustentável trabalhar com o Rodrigo, que ele tem destratado muito colegas nos bastidores. Elas utilizam essa expressão, que são atitudes extremamente passionais, que tem demonstrado uma extrema necessidade de aparecer por parte do apresentador. Elas relatam nesse comunicado que ele tem chegado para trabalhar e usam também essa expressão, com um espírito raivoso.
e que essa situação perdeu o limite quando ele passou a destratar colegas de profissão no ar, ao vivo. Sim. Que isso criou-se algumas situações de constrangimento e que ele estaria com pedras na mão, inclusive com qualquer brincadeira ao vivo que fazem com ele. Ele dá uma patada, tá levando sempre para o lado negativo. E esses profissionais dizem que o caso já vai, eles já encaram esse caso como um possível bullying por parte do apresentador com essas 3 profissionais. Sim. E elas dizem, quer dizer, São esse 3 comunicado mulheres. Três mulheres, e é curioso, Sônia, porque nesse comunicado é dito que ele não faz isso com nenhum homem, que ele não fala alto com nenhum homem, que ele não constrange nenhum homem, mas que ele tem utilizado mulheres ali como saco de pancada. E o curioso é que elas dizem nesse comunicado que não sabem se ele está passando por algum problema em casa, se ele está passando por algum problema amoroso, mas que elas estão servindo de saco de pancada diariamente e que, inclusive, tem recebido e-mails de telespectadores falando o que está acontecendo com vocês não é legal, vocês não vão tomar nenhuma atitude, e que estão em face desse constrangimento com o próprio público, com a própria audiência, resolveram formalizar essa queixa aí para a Rede Globo. E que elas não são saco de pancadas, uma delas, inclusive, já marcou uma consulta médica para ver se vai ser avaliado o início de algum tratamento com base em remédios, em calmantes, para conseguir segurar essa situação ali, Sônia. Então, isso teria sido formalizado ontem. A Globo não comenta, né? Não fala de nada relacionado a esses problemas internos na emissora, mas a gente, por tudo que a gente já mostrou aqui no A Tarde é Sua, uma hora a gente poderia esperar que isso fosse acontecer, né? Realmente, a gente percebe que o apresentador está um pouco estressado, né? Não tá para brincadeira. Tem feito episódios ali constrangedores e agora isso possa ter uma consequência, mas a informação que a gente tem é que isso já chegou no compliance da empresa, que isso já foi recebido lá, Sônia. Certo, mas olha aqui, quantas vezes o Rodrigo Bocardi já não foi para a geladeira? Depois vocês acham que a gente está aumentando, está vendo com maus olhos, e não é. Faz tempo que a gente tem falado. Eu não sei se ela é uma das 3 profissionais que fizeram essa denúncia, essa reclamação à alta direção da Globo. Mas, coitada da Glória Vanik, quantas vezes a gente já viu as patadas que ela tem levado do Rodrigo Bocardi, que hoje foi um dia. Se quiser procurar aí nas notícias, hoje tem manchete de Rodrigo Bocardi destratando a Glória Vanik. Ele tentou ser mais light, né? Tentou ser mais light, mas ele deu bronca na Glória porque ela não tinha feito declaração de imposto de renda. Era uma matéria sobre isso, ele foi lá e deu bronca. Aí ela estava fazendo pergunta para quem estava orientando, falando assim, mas eu não fiz nem a do meu filho. Ele tá vendo? Nem a do filho, não fez a dela, não fez a do filho, não entregou a dela, não entregou a do filho. Quer dizer, ele fica ali cutucando de verdade as colegas de trabalho. É feio esse tipo de coisa, né? E que não é o papel dele, né? E que não é o papel dele, né? Ele tá ali para apresentar o jornal. Exatamente. E por essas e outras que ela tem interesse de ir para a CNN. Tá vendo? Não é? Após a morte, Caroline Bittencourt dobrou o número de seguidores, segundo o Jornal Extra. Eu vou direto para o Rio de Janeiro só para falar tchau para Alessandro Lobianco. Diga, Lobianco. Oi, Sônia. Olha, Sônia, mais uma noticiazinha que a gente teve aqui, uma informação que chegou hoje pra gente aqui de manhã, dessa vez envolvendo aí o Silvio Surssô, aquele aluno que está guerreando aí na justiça sobre direito patrimonial da novela com o Agnaldo Silva, que originou esse processo. A gente teve a informação que nesse momento o Silvio está fazendo um tratamento de quimioterapia, Sônia. Nossa. Ele, no meio de toda essa confusão aí, acabou desenvolvendo... A gente sabe que é uma doença genética, né? Mas é de fundo emocional também o desencadeamento dela.
e ele desenvolveu uma psoríase no meio disso mesmo. tudo, extremamente agressiva. A informação que a gente tem é que ele está com bastante feridas pelo corpo, bastante lesões avermelhadas na pele. E essa psoríase, ela se desencadeou de uma forma tão agressiva que o tratamento vai ser quimioterápico. Vai ser uma das medicações utilizadas no combate a alguns tipos de tumor. Ele vai passar por 9 sessões de quimioterapia. A princípio, esse tratamento vai ser toda quarta-feira, mas como amanhã tem um feriado lá, esse primeiro tratamento ele está iniciando agora. Eu não consegui falar pessoalmente com ele, Sônia, mas consegui confirmar essa informação com amigos. Amigos relataram que realmente ele ficou muito estressado com essas histórias do processo e que teve esse fundo emocional desencadeando e que há uma preocupação muito grande agora, porque é um tratamento caro, são 9 sessões de quimioterapia. Ainda tem os processos aí contra o Silvio, que está pedindo aí quase R$500 mil para ele na justiça. Então, eu estou só reportando essa informaçãozinha que chegou cedo aí pra gente, mas eu ainda pretendo falar com o Silvio para saber melhor o que está acontecendo, mas de antemão está confirmado, porque essa fonte, inclusive, já mandou prontuário do tratamento que ele está fazendo. Acredito que seja uma fonte ligada ali ao hospital, né? Porque ele chegou lá, eu já recebi esse material. Então, eu posteriormente quero ver se eu consigo um contato com ele para entender direitinho melhor o que está acontecendo, Sônia. Tá certo, então. Obrigada. Mas é mais um desdobramento de O Sétimo Guardião, né? Ou quanta coisa negativa veio acontecendo durante essa novela. Olha, sonoplastia de bomba. Porque Vladimir vem aí com uma notícia que envolve Geraldo Luiz. Por quê? O que é? Record TV. Notícia exclusiva que você só vê aqui no A Tarde é Sua. Nós contamos aqui no ano passado que o Geraldo Luiz perdeu o cenário, perdeu o estúdio, perdeu o auditório, a morte, os colegas de trabalho, perdeu equipe de produção e foi gravar na rua. É verdade. Agora, neste exato momento, uma boa notícia para o Geraldo, para os fãs do Geraldo e para nós que fazemos televisão. O quê? Porque a Record TV abriu um novo mercado de trabalho. Como assim? Porque Geraldo Luiz voltará em junho com um programa ao vivo e com auditório. Oba! Qual é o novo mercado de trabalho? Porque novos profissionais serão contratados. Tá. A Record agora vai precisar de uma equipe maior para trabalhar nesse novo programa. Algumas pessoas foram remanejadas, outras foram dispensadas. Então agora a Record está o maior burburinho neste exato momento. Que bom, Geraldo Luiz está lá na Record TV, aqui na Barra Funda, em São Paulo. Que legal, Geraldo. Ó, estamos todos já estão contratando profissionais de televisão que vão trabalhar na volta do Geraldo Luiz. Mas não tem nada a ver com enlatado, vai ser domingo? Porque, pelo amor de Deus, é o programa do Geraldo. Não, é o programa do Geraldo. Então vai voltar a morte, vai voltar todo mundo. Vão devolver o programa do Geraldo como ele era, o Domingo Show, como ele era, vitaminado. Ao vivo. Opa! E com auditório. É o que ele merece, é isso? No domingo. Tudo que ele merece. Por quê? Por conta do Celso Portiolli, que voltou a liderar. Ele voltou a ganhar do Geraldo nas tardes de domingo. Então, por conta disso, a Record TV decidiu voltar com edições ao vivo do Domingo Show, que começam em junho. Aí, maravilha, né? Tá na cara. Era só tirar o desenho e esticar o programa. Então a bomba, quem replicar agora tem que dar os créditos para você. @Vladimir Alves. @Vladimir Alves, que foi dito aqui no A Tarde é Sua. Exclusiva. E você vai falar daquela história de remanejar a programação aos domingos do SBT ou não pode falar ainda? Posso. Pode? Gente, então é outra bomba. Você quer que eu fale? Bom, voltando aqui. E aí, qual que era a resposta da Glória Vanik pro Rodrigo Bocardo? Porque ela sempre livra a cara... Ela tem 3 anos. Tá, ela sempre livra a cara dele. O dele não era imposto de renda, era a segunda via do CPF. Exatamente. E ela falou que já esteve na Receita Federal e que já providenciou. Já tirou a segunda via também. Então ela não livrou a cara dele, ela só explicou. Agora é só olha lá, ela olha mostrando aí isso daqui, o que é? O CPF do filho de 3 anos. Então, maravilha. Tá aí vendo? O Rodrigo Bocardi, Vamos colocar o Rodrigo na geladeira. Faltou isso. Eu fiquei sem saber qual era a resposta, né? Porque eu saí pra ela fazer uma postagem, foi uma alfinetadinha.
Mas é lógico, a gente vê esse duelo no ar, ela tenta fazer de uma coisa mais leve, já gravou aquela chamada boba, lembra? Sim, que eles colocaram no Instagram, não, é tudo uma brincadeira, vocês aqui não vêm direito. Porque depois os programas, ainda falaram desse jeito, os programas de fofoca falam que a gente tá brigando. Exatamente, depois levou outras traulitadas e agora também já não aguenta mais esse tipo de coisa. Eu tava sem saber, porque eu saí para fazer xixi e virou um escândalo. O pessoal tá preocupado. Por que o Thiago Rocha chamou o break e não foi a Sônia Abrão? Meu Instagram, nós somos humanos. Programa ao vivo. Né? Eu segurei o máximo que eu podia. Quem tem a bexiga boa é o Silvio Santos, que ele fica 5 horas. Gente, ele fica 5 horas. Meu Deus do céu. É só não ele. vou falar não, diretor. Ele falou que é treta. Eu não vou falar. Quer que fale? Eu acho que não é importante. Vai. Não é. Mas fala. Fala. Olha, ela até levantou. Você vai falar se ele intriga? Não, ele me mandou levantar. Eu tô com medo, intriga. Olha aqui, bastou o Fábio Porchat aparecer no Luciana by Night, da Luciana Gimenez, aqui na nossa Rede TV. Globo convidou ele para participar do Tamanho Família com o Márcio Garcia. Tá vendo? A quem não é visto não é lembrado. Exatamente, informação aí do TV Com. Né? Agora, enquanto ele não tem o próprio programa, ele fica fazendo participações e podendo ir nos outros programas de outras emissoras, que eu acho muito legal, porque todo mundo está sentindo falta dele, né? Não adianta, eles sempre dão aquela geladeira e depois ele dá uma reestreia. descansada e pinta o cabelo, emagrece, põe uma Mas ainda acho que foi a grande bobagem, foi ele ter ido pra Eu também acho engraçado. Vocês viram que no Troféu Imprensa, todo mundo que votou na categoria de talk show mencionou que sentia falta dele, né? É uma loucura, realmente. Olha, daqui a pouquinho, ex-marido fala da confirmação da morte de Carol Bittencourt. Pânico, tristeza e choro. E tem trechos do depoimento dele hoje à polícia. A fã de Felipe Campos. Chegou! Olha, bem rápido, gente. A única coisa que todo mundo me pergunta é o valor das camisetas do Faustão. É muito simples, olha, eu fiz um post, coloquei lá no meu Instagram, mas aí tá aí, olha, essa aí que ele tá, eu peguei e coloquei junto, olha, 1.127 foi uma, 1.189 a outra e tem mais outras duas. Aqui ele tava sábado agora, 4.787 e R$3.339 não, 339.657 é o relógio, Sônia Esse é o relógio. Uma preço não é do microfone. Uma camiseta de 4.000 de R$4.787 foi a camiseta do Faustão. Eu viajava o mundo todo só com o relógio do Faustão. De carroça, né? De trem, né? Bom, de volta aqui ao nosso programa. Acabou ainda não, mas vou pegar os contatos, senão a gente fica sem, né? Vlad. Por falar em redes sociais, por falar em internet, a Maísa Silva, que é a adolescente mais seguida no mundo todo, decidiu sair das redes sociais. Ué. Por quê? Eu conto lá, @Vladimir Alves no Instagram e também no Twitter, em obuchicho.com.br. Ela, zarpou. 15 milhões de seguidores, Não né, quer mais saber de internet. Fiquei sabendo desses detalhes aí. Thiago Rocha. Tá rolando um sorteio muito bacana lá no meu Instagram, @ThiagoRochaBR. Não precisa comprar nada, né? É só participar. Eu faço questão que você entre lá no @ThiagoRochaBR e participe desse sorteio. Obrigado, Sônia Abrão. Imagina, obrigada a vocês. Olha, no meu não tem sorteio, não tem absolutamente nada. A única coisa que você vai encontrar sou eu mesmo e só passando algumas coisas pra vocês. Me segue lá, Felipe H. Campos, é o meu Instagram, de segunda a sexta, coisa aqui na tarde é sua. Beijão. Essa camiseta aí vale 2.000. E o sapato que o Felipe tá usando, R$6.000. Falando do Faustão, 6.000 sapato? Duas pilas essa camiseta aí. 6.000 esse sapato. Muito bem. Aí ele, me deu esse aqui. Esse sapato é grife importada. Aí ele jogou esse daqui pela escada e me deu, ó. Qual que ele jogou esse aqui pela escada, não deve valer nada, e me deu, ó. Mostra, deixa eu ver. Bonitão, vai, lindão. Ele pegou o de 6 e me deu esse. É Lanvin. É Lanvin. Não, auditoria. É por isso que ele fica de olho nas coisas do Faustão. Então ele embora, auditoria é bom. Amanhã a gente se vê, 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Amanhã é dia de festa, hein? 13 anos da Tarde é Sua. Ao vivo. Que legal. Beijo, tchau, gente. Tchau. Até. Posso pedir aumento, Sônia?